temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Meus irmãos, eu quero convidar a todos para que nós possamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5 e apenas o verso de número 7. Glória a Deus e aleluia. 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 7. Graças a Deus, que nos diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Baseado nesse texto, queremos nos submeter à temática vencendo a ansiedade. A definição de ansiedade no dicionário é aflição e angústia causadas pela incerteza. E nós vivemos tempos de incertezas. Na área política, na área da saúde, estamos no meio de uma pandemia, à beira de um colapso em todo o sistema de saúde no mundo. É bem verdade que o sistema de saúde mundial, em especial no Brasil, nunca atendeu a bom modo como deveria. Mas sim, estamos em meio a uma pandemia e em beira a um colapso. Estamos vivendo em tempos de ansiedade. E a ansiedade é exatamente isso. É a aflição e a angústia causadas pela incerteza. Incerteza do amanhã. Estamos vivendo dias nos quais os pais estão incertos sobre o amanhã na vida dos filhos, na área educacional, na área de sustento. Estamos vivendo dias terríveis. Pedro, nessa sua primeira epístola, ele nos convoca, então, a olharmos para a vida terrena na perspectiva divina. Porque há aqui a necessidade de olharmos para as questões que envolvem a nossa vida cotidiana, mas numa perspectiva é ponto de vista, numa perspectiva divina. Pedro, que escreveu essa carta mais ou menos 60 a 63 anos depois de Cristo, nos convoca a isso, a lançarmos o nosso olhar de fé sobre as circunstâncias que nos causam ansiedade. Pedro está te convocando a lançar o teu olhar crédulo, teu olhar de crente, de fiel, de servo do Senhor, sobre as circunstâncias que talvez, porventura, tenham ou estejam tirando o seu sono. Ele é muito feliz quando ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro, nesta carta, e em especial neste capítulo, capítulo 5, ele fala dos deveres e benefícios da vida do crente. Quando ele fala sobre deveres, ele fala sobre a fidelidade, porque é um dever meu e seu vivermos em fidelidade a Deus. Mas quando ele vai falar de benefícios, ele apresenta muitos benefícios, muitas vantagens, muitas benesses que todos aqueles que vivem na presença do Senhor podem alcançar. E em específico, nesse verso 7 do capítulo 5, ele está falando sobre um benefício chamado de descanso. Descansar no Senhor. Você pode descansar no Senhor. Você pode lançar a sua ansiedade sobre o Senhor. Como nós já falamos, a ansiedade, ela é uma aflição, ela é uma angústia no coração que nos gera incerteza. Há muitas pessoas que estão ansiosas sobre o amanhã, ansiosas sobre como ficará a sua vida profissional, ansiosas sobre como ficará a vida educacional dos filhos. Empresários que estão ansiosos para saber sobre a economia, pessoas que estão ansiosas, pequenos empresários, pequenos investidores, comerciantes, feirantes, enfim, engloba todos,
que estão ansiosos, esperando o tempo em que as coisas voltarão à normalidade. Mesmo que entendamos, irmãos, que jamais as coisas pós-pandemia retornarão como eram antes, mas nós ansiamos, nós esperamos que todo esse quadro se acalme, se normalize ao máximo possível. Nós temos vivido dias de incerteza, e toda incerteza gera ansiedade. Charles Spurgeon, um dos heróis da fé, sobre ansiedade, ele disse: a sua ansiedade não resolve o seu sofrimento do amanhã, ela apenas esgota a sua força de hoje. Vou dizer de novo: a sua ansiedade não resolve os seus problemas de amanhã, ela apenas esgota as suas forças do hoje. Você já deve ter ouvido alguma expressão semelhante a esta: não se desgaste antes da luta, não chore antes de ver o mal. Esses ditados estão convocando você, como Charles Spurgeon, nessa sua frase tão sábia, tão célebre, estão convocando você a não viver ansioso. Mas se estas convocações fossem meramente terrenas, se estas convocações fossem apenas frutos da ideologia humana, eu não me empolgaria, eu não teria coragem de estar aqui dizendo para você que você não deve viver ansioso. Mas acontece que não são meras especulações. Há um princípio bíblico, há uma verdade divina. Pedro, cheio do Espírito Santo, inspirado pelo Paracleto divino, pelo Espírito de Deus, ele te conclama a lançar sobre Cristo toda a tua ansiedade. Tudo que tem te tirado o sono, tudo que tem gerado preocupação em você, todas as dores no seu peito em relação aos cuidados de amanhã, para a sua família, para o seu casamento, para as suas finanças. Pedro está dizendo: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu quero chamar a sua atenção para o verbo lançar, dito aqui no gerúndio. Gerúndio é uma forma de se conjugar o verbo que me revela que esse verbo que está sendo conjugado está em pleno acontecimento. Está acontecendo na hora que eu estou falando. Pedro não diz lance. Pedro não diz lancei. Pedro não diz vou lançar. Pedro te conclama para viver lançando. Quando ele diz lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, Pedro conjuga o verbo, usa o verbo lançar em sua forma no gerúndio, porque ele está querendo dizer para você, ou está dizendo para você, que se há um mal para cada dia que você acorda e se desperta, também deve haver uma atitude sua, de todo dia lançar toda ansiedade sobre Deus, sabendo que Ele já tem cuidado de você. No Evangelho de Jesus Cristo, como escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 34, eu vou procurar esse texto aqui, porque eu preciso ler ele com você. Mateus, capítulo 6, segura aqui, Graça, obrigado. Mateus capítulo 6, versículo 34, diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Não fique apreensivo, não fique ansioso, não vos inquieteis, são palavras de Jesus, Mateus 6:34. Não vos inquieteis, não perca o sono, não se estresse, não fique ansioso, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Jesus está me dizendo exatamente, na mesma forma que Pedro, que eu devo continuar lançando, como eu já falei, toda a minha ansiedade sobre Cristo. Toda vez que um problema, pela manhã, ao decorrer do dia, me afrontar, tentando tirar a minha paz,
Toda vez que a minha memória me fizer recordar daquele problema pelo qual eu já estou passando há tanto tempo, há tantos dias, semanas, meses, Pedro vai dizer: continue lançando. Cada vez que a tua memória te fizer lembrar, continue lançando a tua ansiedade sobre ele. Cada vez que a afronta da vida tentar roubar a tua paz, continue lançando. Ou seja, não pare de lançar nunca toda a vossa expectativa, toda a vossa ansiedade sobre ele, porque ele já tem cuidado de você. Se há um mal para cada dia, haverá também para cada dia de mal um ato de confiança da minha parte e da sua parte, porque nós vamos continuar lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, sabendo que ele já tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da tua casa, ele tem cuidado dos teus filhos, dos teus negócios, da tua saúde, ele tem cuidado. E a prova perene disso é que você está de pé hoje, podendo ouvir esta palavra. Você chegou até aqui porque ele tem cuidado de ti. Você chegou até aqui mesmo depois de tantas dificuldades. Talvez você nem tenha percebido, nem haja percebido, mas o fato é que você só chegou aqui porque ele tem cuidado de vós. E é muito interessante também olhar o texto e perceber, eu quero chamar a sua atenção para isso, que o verbo ter está no pretérito, está no passado, ele tem cuidado de vós. Pedro está dizendo que, se você observar, Deus não cuidará de você, ele já tem cuidado de você. Pedro está tentando fazer você entender que você precisa entrar na dimensão espiritual e saber que não haverão cuidados de Deus preparados para te livrar. Eles já existem. Eles já foram protocolados no cartório do céu. Deus já carimbou o cuidado, o zelo e proteção para a tua vida. Pedro está dizendo: confie, porque ele não cuidará de vós, ele já tem cuidado de vós. Samuel, o sacerdote, entendeu isso e disse na sua célebre frase bíblica: até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia. Neemias, quando recebe autorização do rei para ir ajudar na reconstrução dos muros, ele recebe condutos, documentos reais que o possibilitariam passar por dentro das terras privadas, mostrando, exibindo aqueles salvo-condutos, para que as pessoas entendessem que ele estava municiado de autorização do rei. E ele se faz valer desses salvo-condutos e sai da terra onde estava servindo como copeiro e chega até Jerusalém, onde os muros estavam caídos e as portas derrubadas. E quando ele chega ali, que encontra aqueles remanescentes das invasões que outrora haviam acontecido, as pessoas perguntam: Neemias, como você chegou aqui? Eu acho muito interessante a resposta de Neemias. Você pode ler isso em Neemias capítulo 2 em diante. Neemias não se refere aos salvo-condutos que o rei o havia entregue. Neemias não atribui o sucesso da sua jornada até Jerusalém para a reconstrução dos muros às autorizações que o rei havia assinado para que ele tivesse livre acesso e passagem pelas terras particulares. Quando alguém pergunta: Neemias, como você chegou aqui? A resposta dele é incisiva e direta. Ele diz: eu cheguei aqui porque a mão do Senhor me sustentou. A mão do Senhor me trouxe até aqui. Aleluia. E entenda, Neemias não está se desfazendo do favor do rei. Neemias não está dizendo que os salvo-condutos que o rei o havia entregue não valiam nada, não. Neemias só está dizendo que ele entende que até o salvo-conduto do rei, que a permissão do rei para ele ir até Jerusalém, o fato dele ter passado por dentro das terras sem impedimento, tudo isso foi um grande orquestrado, Deus dos céus, para
tarefa. Sabe por quê? Porque Neemias sabia e havia entendido, mesmo vivendo muitos anos, centenas de anos antes de Pedro, que ele não precisava estar ansioso, porque Deus já havia cuidado de tudo. Não fique ansioso, Deus já tem cuidado de tudo. Como homem de Deus, tem mais de cavalo, tem mais. Eu quero liberar esta palavra para você, pai e mãe. Eu quero liberar esta palavra ao teu coração com toda a fé que há no meu coração. Deus já tem cuidado de tudo. Ele está no controle de todas as coisas, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele não cuidará, Ele já está cuidando. Ele não te dará escape, Ele já preparou o teu escape. Ele não te mostrará a saída, Ele já te deu uma saída. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O rei Davi, no Salmo de número 139, verso 15, diz uma coisa que me emociona sempre que eu leio. Verso 15 do Salmo 139, Davi diz: os meus ossos não te foram encobertos quando fui gerado no ventre da minha mãe. O que Davi está dizendo? Senhor, tu acompanha a minha história, tu mesmo a escreveu desde o ventre da minha mãe. Tu conheces as minhas fraquezas, tu sabes do que eu preciso. Davi está dizendo isso. Foi o Senhor que gerou os meus ossos dentro do ventre da minha mãe. Foi o Senhor que gerou os meus órgãos, o meu coração, o meu cérebro, meus pulmões, fígado, rins. Foi o Senhor. Eu só nasci porque o Senhor permitiu. O dom da vida foi o Senhor que me deu. Gênesis capítulo 1, versículo 27. A Bíblia diz que Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida. Você está vivo porque Deus te deu a vida. E Davi, neste Salmo 139, verso 15, ele diz: os meus ossos ninguém podia ver, mas o Senhor viu no ventre da minha mãe. Davi está dizendo: desde lá o Senhor me acompanha. Eu quero te dizer que com você não é diferente. Desde que você foi gerado, primeiro a sua concepção foi vontade e permissão dele. E desde que você foi gerado, Deus te acompanha. Deus tem cuidado de ti. Deus tem cuidado da tua vida. Então confie nele. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Deus solta uma bomba no mundo natural, quando ele diz para o profeta: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, e são pensamentos de vida e não de morte. Sabe quais são os pensamentos que Deus tem para você no meio de tudo isso que você está passando? Sabe quais são os pensamentos que Deus tem para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios? Em meio a toda esta tribulação que o mundo todo passa, são pensamentos de vida e não de morte. Jeremias capítulo 29, 11, Deus diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito, e são todos pensamentos de vida, e não há em mim pensamentos de morte. Lance sobre Deus toda a tua ansiedade, porque Ele já tem cuidado de ti. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus te guarde em tudo. E eu vou orar por você, para que Deus aplaque esta ansiedade, para que você tenha forças agora comigo e com estes irmãos que aqui estão, de tomar, de pegar toda esta ansiedade e trazer e depositar no altar do Senhor, e dizer a Ele com esta atitude, com este gesto: eu continuo esperando e confiando em Ti. A minha fé vai estar alicerçada como a fé do patriarca Jó, quando disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará sobre a terra. Lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Nós queremos orar agora por sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida de maneira especial e poderosa, em o nome de Jesus. Quero orar por você agora. Quero orar pelos seus negócios, pela sua casa, pela sua saúde. A última palavra é dele. Um dos títulos pelos quais ele se apresenta ao seu povo na Bíblia é: eu sou Yahvé Rafá, o Deus que cura. Não fique ansioso.
em relação ao diagnóstico que o Senhor tem recebido dos médicos. O Senhor serve ao Yahvé Rafá, o Deus que cura. Oremos. Nosso Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus eterno e santo, olha para esta pessoa que agora nos acompanha, Senhor, que ouviu esta palavra que não é minha, do pastor Marcos Vinícius, mas é tua, que ouviu e crê no teu socorro, na ajuda, na tua misericórdia, que entendeu, Senhor, a palavra que o Senhor inspirou Pedro a escrever na sua primeira epístola, quando ele assevera: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esta pessoa que está nos acompanhando agora entendeu que é hora de lançar a ansiedade sobre ti, que é hora de confiar em ti, que é hora de fazer como Joquebede, quando colocou o seu filho naquela cesta de talos untada por betume para que a água não entrasse. Alguém chamou aquela decisão daquela mulher como uma decisão desesperada, colocar um filho numa cesta e colocar dentro da água esta cesta. Alguém chamou aquela decisão de pânico. Mas nós que entendemos a tua palavra sabemos que não havia nem desespero nem pânico na mãe de Moisés, porque aquela atitude na verdade queria dizer: Senhor, eu confio em ti, eu fiz tudo o que podia até agora. Durante 3 meses eu escondi este menino, eu guardei este menino, mas agora minhas forças acabaram. E quando ela coloca aquela criança naquela cesta e naquele rio, ela está dizendo: daqui para frente é contigo, Senhor. Joquebede está fazendo o que Pedro me incentiva a fazer. Joquebede está lançando sobre ti toda a sua ansiedade, sabendo que o Senhor cuidaria daquela criança. Que esta mãe possa fazer isso agora em relação ao seu filho. Que este pai possa fazer isso agora em relação ao seu filho. Que este empresário, que este homem de negócios, que este empregado possa fazer isso agora em relação ao seu trabalho. Que possamos lançar toda a nossa ansiedade sobre ti, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Cuida deles. Cuida do irmão Abraão lá em São Luís. Cuida do irmão Giovanni no Campo Tirirical. Cuida de todos que assistem e acompanham agora essa transmissão, em nome de Jesus. Que eles possam descansar em ti, sabendo que o fim proveitoso está sendo preparado por ti, e já está preparado, e já está garantido, em nome de Jesus. Dá conforto a estes corações, confiança e fé, para que não desistam, para que não baixem a cabeça, em o nome de Jesus. E que testemunhos possam ser contados e ouvidos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida.